Salve, salve galera, meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse é um vídeo divisor de águas para esse canal, então fique até o final, dê um like, se inscreva no canal se você está chegando agora. Eu acho que esse é o vídeo mais feliz desse canal nesse ano de 2021, depois do meu vídeo sobre a cidadania alemã. Eu estou há praticamente 8 meses concentrado, estudando para uma prova muito importante e finalmente eu consegui passar nessa prova. Essa prova tem tudo a ver com Alemanha Investimentos, então se você não conhece, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o nosso trabalho. Então é a nossa empresa focada em seguros, previdência privada e investimentos na Alemanha. Então se você precisa de qualquer auxílio em uma dessas áreas, entre em contato com a gente através do site www.alemanhainvestimentos.com ou através do nosso Instagram Alemanha Investimentos. Então, há um ano atrás, em 2020, praticamente agosto de 2020, quando eu e o Alex resolvemos criar o Alemanha Investimentos, eu recebi uma tarefa, eu recebi uma missão que era fazer uma prova para me certificar na parte de seguros e previdência privada aqui na Alemanha. Então as empresas, quando a gente começa a trabalhar na parte de seguros, de investimentos, de previdência privada, as empresas exigem que a gente tenha determinadas certificações. A gente pode fazer as assessorias, então eu venho fazendo as assessorias dos clientes praticamente desde setembro do ano passado, porém assinar os documentos, a única pessoa que pode é quem já tem essa certificação e esse registro, que no caso é o Alex. Então essa é uma certificação importantíssima e ela é chamada de Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung IHK. Então aqui está com o meu nome lindíssimo aqui no topo, com o Júnior inclusive. Quem me segue no Instagram já deve ter visto algumas vezes que eu postei a foto desse livrinho aqui. Esse livrinho aqui chama-se Proximus e ele é praticamente a Bíblia sobre seguros e previdência privada na Alemanha. Então, a maior e grande dificuldade, primeira dificuldade, é o idioma alemão, sendo que aqui é um nível até então que eu não estava acostumado. Quando eu comecei em novembro, meados de novembro, começo de dezembro, onde eu realmente me comprometi que eu ia fazer a prova e ia passar, quando eu comecei a estudar esse material, eu comecei a ficar abismado porque é um nível altíssimo de alemão. Para vocês terem uma ideia, esse material e a prova são compostos de várias áreas distintas sobre seguros e previdências aqui na Alemanha. Quais são essas áreas? Então, a primeira área é a parte de Gesetzliche Rentenversicherung, que é a previdência social, o sistema de previdência social da Alemanha. Além disso, tem a BAV, que é a Betriebliche Altersvorsorge, que é a previdência onde o empregador contribui com parte da sua previdência. Existe a parte de previdência privada, também é uma área de estudo, parte de Unfallversicherung, que é a parte de acidentes, então seguro contra acidentes, parte de Krankenversicherung, que aí entra a parte gesetzliche e a parte privada. Então, Krankenversicherung é o seguro de saúde da Alemanha, então existem dois modelos, o privado e o social. E a parte de Rechtsgrundlage, que é como se fosse a base legal para negociação, assinatura, contratos, empresas, Datenschutz, que é a proteção de dados, livre concorrência. Então, é uma parte bem pesada no que se refere à legislação. Então, continuando, tem uma outra parte também que é necessária para fazer essa prova, que é a parte de Hausrat, que é o seguro de domiciliar, parte de Wohngebäude, seguro de prédios, e seguro de carro, seguro legal e seguro de Haftpflichtversicherung. Então, quem mora na Alemanha já deve ter ouvido muito falar nesse seguro. É um liability insurance, é um seguro que cobre danos a terceiros. Então, todas essas áreas são concentradas dentro dessa prova. Então, você precisa estudar todas essas áreas e acertar no mínimo 50% da prova para passar na parte teórica.
que aconteceu? Eu estudei bastante, então me sacrifiquei bastante, porque o meu ideal aqui, a partir do momento que eu decidi, junto com o Alex, em fundar o Alemanha Investimentos, em trazer, né, conhecimento para o público brasileiro que mora aqui na Alemanha em relação à parte de previdência, em relação à parte de seguros. Para mim, realmente, essa parte foi uma parte muito nova, porque a parte de investimentos eu já conhecia, eu já tinha estudado, enfim, mas a parte de seguros e previdência ainda não. Então, a parte do idioma foi bem complicada e entender toda essa lógica, toda essa teoria no que se refere ao contexto alemão. Então, assim, foi muito sacrificante, como eu falei. Foram 8 meses onde eu tive que abrir mão de passar às vezes fim de semana, sair com a Iana, fazer alguma coisa. Raramente, eu fui poucas vezes dentro desse período também por causa do corona para academia. Abri mão de estar ali no Natal 100%, então estudei durante o Natal, estudei durante a época do Ano Novo, né, férias de fim de ano. Páscoa, não passei com a família da Iana, a Iana foi para Marburg, ficou com a família dela, eu fiquei em casa estudando, então abri mão de bastante coisa. Na primeira vez que eu fiz a prova, então eu fiz a prova primeiramente em abril e não passei. E aí foi uma sensação muito ruim, uma sensação de incapacidade. Eu acho que fazia tempo que eu não tinha essa sensação de que eu me sentisse incapaz de conseguir alguma coisa, mesmo me esforçando, mesmo tentando, mesmo abrindo mão de várias coisas e mesmo assim não conseguindo entender 100% e não conseguir atingir o meu objetivo. Então eu fiquei bem frustrado, confesso, mas por outro lado isso me trouxe uma reflexão, porque eu sabia que eu tinha que melhorar, né? O próprio relatório aqui da prova diz as áreas que eu tinha que melhorar em todas, né? Praticamente, A, B, C e D, e eu tinha que estudar mais, eu tinha que me dedicar mais, então ainda não era o suficiente. Então eu tirei mais tempo, então comecei a acordar às 6 da manhã, das 6h15 até 7h30 eu estudava, depois eu continuava no trabalho, então um trabalho normal, né, ali como gerente de TI, das 7h30 às 4h30, às 5 da tarde eu já tinha terminado de trabalhar, já tinha feito uma pausa, continuava estudando e entre um atendimento e outro do Alemanha Investimentos eu continuava estudando até 11 horas da noite, isso durante todos os dias, durante várias semanas. Todos os sábados eu fazia um workshop que a empresa também fornece, então ajuda. Obviamente, tudo em alemão, então tem que perguntar, tem que entender. E, felizmente, na última semana eu consegui passar na prova. Então, foi realmente um degrau que eu consegui atingir pessoalmente que eu jamais tinha imaginado. A moral da história, né, não estou aqui simplesmente para falar que eu passei numa prova, mas eu tive uma lição muito grande, eu até conversei isso com a Iana, sobre o idioma alemão. No começo, quando eu pegava a documentação, quando eu pegava os textos, começava a ler o próprio, né, o Proximus, eu não conseguia entender. Então, quanto mais eu insistia, quanto mais eu olhava no dicionário, quanto mais eu perguntava, quanto mais eu anotava, mais eu ia aprendendo, mais as coisas que eu não sabia se tornavam claras, mais as palavras que eu não conhecia, os contextos começavam a esclarecer, porque aqui é um nível de idioma nativo, né? A gente não coloca A, B, né? A1, B1, B2, é nível nativo. Então são provas que os alemães fazem. Não existe nenhuma facilidade pelo fato de você ser estrangeiro se você quiser fazer uma prova dessa. É uma prova para alemães. Então eu tive que correr muito mais atrás da questão do idioma em si do que realmente de entender o contexto. Porque pelo fato de eu estar trabalhando com o Alex, de ter treinamento na empresa, de eu ter aprendido bastante coisa, eu já sabia bastante coisa do que estava aqui dentro. Só que quando você lê em alemão e você precisa entender as regras, entender as exceções, entender tudo nos mínimos detalhes e precisa do idioma para isso, tudo fica bem mais complicado. Então, a dica que eu dou em relação a isso é difícil, está aprendendo inglês é difícil, está aprendendo alemão é difícil, está aprendendo qualquer idioma é difícil, não desista, insista, continue lendo todo dia, pegue o Google Translator, pegue um dicionário, faz o que precisar, pergunta para alguém que é nativo. Então, várias vezes eu perguntava, Iana, o que significa isso aqui? Cara, às vezes a Iana falava, o contexto disso é difícil que eu não consigo te explicar, né? Então, pergunta para o Alex, porque o Alex ele foi criado no idioma alemão, então ele tem realmente um alemão nativo. E eu fui insistindo até a coisa acontecer.
Na segunda tentativa, estou falando só da parte teórica, daqui a pouco eu falo da parte prática. Na segunda tentativa eu já fui muito melhor e eu percebi que eu tinha cometido alguns erros na primeira prova que eu precisava realmente evitar na segunda. Primeiro erro, como a prova era, né, durante esse momento de corona, eu precisei usar máscara. Então eu usei a máscara FFP2, né? Essa máscara maior, mais grossa. Então 2 horas e pouca de prova de máscara o tempo todo, eu mal consegui respirar, então aquilo ali me afetou. Segundo problema que eu tive na primeira prova, eu sentei perto da janela, deixaram, né, os instrutores deixam as janelas abertas por causa também dessa situação do corona, então, e a janela era de frente para a rua. Então imagina se fazer uma prova com tempo, com limite de tempo, todo em alemão, com barulho na cabeça e sem respirar. Então essa foi a situação. Na segunda prova eu já sentei perto da porta, então longe da janela, e usei aquela máscara cirúrgica que ela é bem mais tranquila para poder respirar. Além do fato, claro, de eu ter me preparado muito melhor para a segunda vez, eu ter estudado bem mais, eu ter me sacrificado bem mais. Então, a questão do sacrifício é extremamente importante quando você quer atingir um objetivo, e eu sou o cara que, se precisar cortar a carne e deixar sangrando para eu conseguir atingir, eu vou fazer isso, eu vou pagar o preço que for necessário. E o resultado sai de alguma forma, então eu acho que isso é importante. Na segunda prova, no Bereich A, né, na área A, fiquei com 60%, no B 63%, no C 66%, na parte D fiquei com 72% de acerto, e na última parte, que inclusive eu tinha 57% de acerto na primeira prova, eu fui mal, eu fiquei abaixo de 50%, fiquei com 42%, mas obviamente como a média total tem que ser 50%, eu consegui essa média e passei. Bom, falei da primeira parte, falei, né, de toda essa preparação, de todo esse sacrifício, só que não acaba aí. A prova tem uma parte prática que ocorre no dia seguinte. Então na quinta-feira foi a prova teórica, percebi o resultado, se você passa, você vai para a prova prática. Como que é a prova prática? A prova prática é um case que você recebe com uma situação de um cliente onde você tem que fazer um beratung, você tem que fazer uma assessoria. Isso eu venho fazendo ao longo aí dos últimos meses, quase um ano, com os nossos clientes do Alemanha Investimentos. Então eu já tenho experiência em fazer assessoria. O grande problema é você fazer assessoria em alemão. Eu fiz algumas assessorias também em alemão com clientes nossos que a esposa é brasileira, o marido é alemão e vice-versa. Então eu cheguei a fazer algumas assessorias em alemão, mas quando você está sendo testado, quando você está sendo avaliado dentro desse ambiente, é completamente diferente, é uma outra situação. Felizmente eu recebi um case fácil, era um homem solteiro, com mais ou menos 40 anos de idade, que não tinha nenhum seguro, nenhuma previdência, não tinha nada, e aí eu preciso seguir um script, falar sobre a documentação, falar sobre a parte legal, falar sobre as coisas que a gente geralmente fala na nossa assessoria e preparar todo um cálculo para apresentar para ele uma proposta baseado nisso. Eram 3 avaliadores. Quando eu cheguei na sala, foi um momento interessante, o cara perguntou: nossa, desculpa, mas eu não consegui identificar pelo seu nome, de onde você vem, de onde você é. Eu falei: eu sou brasileiro, né? Aí ele: que legal, brasileiro. Aí já quebrou um pouco o gelo, e aí esse era um dos caras que iam fazer a avaliação. O avaliador, um outro, se passou por cliente, e eu comecei a fazer a entrevista, comecei, né, a passar as informações para ele, a passar todo o roteiro para ele da nossa assessoria. E ele começou a fazer perguntas. E como é que funciona isso? Tá, e se eu tiver... Eu estava percebendo que ele estava começando a me testar ali. Não, mas como é que funciona isso? Então, assim, eu já tinha passado pela teórica, eu já tenho a experiência, só que ele ainda estava me testando mais para saber se realmente sabia e conseguiria conduzir aquela assessoria, no caso, para o cliente. E aí chegou um momento que eu ofereci um determinado produto para ele, uma BU, que a gente chama de Berufsunfähigkeit, e ele começou a me questionar. Não, mas eu recebo algum benefício do governo? Sim, você recebe esse durante tanto tempo e tal. Tá, mas como é que funciona? Aí eu continuei explicando, e cada vez que eu explicava, ele fazia uma pergunta em cima.
E quando a gente recebe o roteiro, o pessoal fala, geralmente são 15 minutos, 20 minutos de prova. No meu caso, não. Eu percebi que eu tinha feito os cálculos e o cara continuava fazendo pergunta, E eu respondia, eu dizia, olha, desculpa, de repente isso aqui eu não sei, mas quando eu for no escritório eu posso te mandar por e-mail, improvisando, né? Dando atenção realmente para o cliente e ao mesmo tempo mostrando que eu domino o conhecimento daquilo que eu estava fazendo no momento. E aí eu acho que minha prova foi em torno de 25, 30 minutos, e aí no final o cara falou, olha, acabou o tempo, você pode se levantar, esperar lá fora, a gente te chama e te dá o resultado. E aí eu esperei 5, 10 minutos, e aí quando eu voltei, ele colocou o certificado na mesa e falou, parabéns, né, o senhor passou. Aí, putz, eu fiquei muito emocionada, né, praticamente chorei ali, porque, cara, foi algo surreal, foi algo que eu vislumbrei, que eu comecei a trabalhar praticamente um ano atrás e que saiu, e que eu consegui. E que eu tive muitas dúvidas, né? Mas quando eu vi que se eu me dedicasse, se eu fizesse o que tinha que ser feito, eu conseguiria. E aí ele falou o seguinte, eu achei um pouco engraçado, ele falou, olha, você passou, mas teve algumas coisas, né? Você de repente falhou aqui e tal, você poderia ter feito isso, ou quando o cliente perguntou isso, você poderia ter feito dessa forma. Então foi bem cordial, assim, passou boas dicas, né? E ele falou, preciso te dar um feedback também, viu? O fato de você ser brasileiro e você ser muito simpático te ajudou bastante, porque você conseguiu ter um relacionamento bem legal com o cliente e isso conta positivamente. Aí eu comecei a rir, falei, poxa, obrigado, né? As pessoas geralmente falam isso e tal. Então, ser brasileiro nesse caso me beneficiou. Então, às vezes as pessoas têm esse pensamento, né? Sou estrangeiro, sou isso, sou aquilo, vou ser descredenciado, né? Não vou ser tão privilegiado e tal. Eu acho que procuro usar esse tipo de coisa ao meu favor. Então é uma dica também que você que estiver assistindo o vídeo, pensar em vir para a Alemanha, use isso ao seu favor, sua simpatia, seu sorriso, seu bom humor, por que não? Né? Então as pessoas gostam disso. Quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta de receber um sorriso, um bom dia, né? Enfim, então são coisas que contam positivamente. Importante não se deixar abater também pela situação. No dia da prova teórica, várias pessoas bombaram, então eu conversei com pessoas que estavam fazendo a prova também pela segunda vez, 2 pessoas estavam fazendo a prova pela terceira vez, então é uma prova que não é normal passar. As pessoas já vão para a prova meio que, putz, vai ser brabo, porque a taxa de gente que passa não é alta, é baixa. E no dia da prova, praticamente a mesma coisa, eu estava numa sala com várias pessoas preparando o case, que eu recebi o case, você tem um tempo para preparar o case, para raciocinar e tudo mais. E pessoas estavam passando e você via, né? Pô, e aí e tal, né? As pessoas perguntam lá fora, não consegui. Um cara chegou na sala, falou com um colega dele, olha, não consegui, aconteceu isso, isso e isso. Então aquilo pode de repente te afetar no momento onde você está numa prova e que, pô, eu sou o próximo, né? O cara saiu, acabou de reprovar, eu vou entrar. Então é bem interessante ter que lidar com esse tipo de situação nesse momento. Bom, pessoal, é isso. Então, estou muito feliz aqui. Esse é um vídeo de coração aberto, né? Abrindo aí tudo, porque também é um motivo que eu estava longe durante esses últimos 8 meses. Não estava postando constantemente, porque a vida você tem que fazer escolhas, você tem que fazer sacrifícios. E eu decidi sacrificar o tempo que eu dedicava gravando, editando, postando, redes sociais, em função de um objetivo maior, que é tirar a certificação. E hoje eu consegui, então, bom para mim, né? Então, obviamente, isso vai me trazer vários benefícios. Estou galgando e conquistando um lugar ao sol na minha nova carreira, né? Como assessor financeiro aqui na Alemanha, o que é muito bom para os nossos negócios, para o Alemanha Investimentos, para os nossos clientes. A gente preza muito pela qualidade, então procuro fazer o melhor quando a gente faz assessoria. E é isso, então quero compartilhar com vocês, meus seguidores queridos, meus clientes, né, nossos clientes do Alemanha Investimentos. Então temos uma nova conquista. Agora eu vou tirar o mês de julho para férias, vou relaxar com a minha esposa, que ela ficou aí de escanteio um bom tempo. Graças a ela, o apoio dela, isso também aconteceu. Então sem o Alex, sem a Iana, sem a família da Iana, sem apoio dessas pessoas, realmente seria muito difícil para mim.
E é isso, então já sabem, se gostou, deixa aquele like, acho que esse é um vídeo, como eu falei, divisor de águas. Se está chegando agora, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.